Aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 144, autocompaixão e autopiedade. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar então sobre esse assunto de autocompaixão e autopiedade que eu acho assim muito importante, porque eu me inspirei, na verdade, na Fernanda Neut, já falei dela uma vez aqui, e ela fez um stories contando numa situação dela que foi de uma lição maravilhosa, assim, muito, muito boa mesmo. O que ela diz? Ela diz assim que a gente precisa estar sempre consciente das armadilhas que a nossa mente coloca na nossa cabeça. Então, quais são as armadilhas? E a maior delas é a comparação. É a gente evitar, então, de se comparar com os outros. Porque, geralmente, o que a gente está vendo da vida do outro, o que está acontecendo é um recorte. É um recorte da vida dela. E esse recorte é o recorte que ela escolheu fazer. É o recorte que ela escolheu mostrar, na verdade, para você. Então, você não sabe o que está acontecendo por trás da vida dela. Então, é injusto você comparar a sua vida quando você tem uma visão total da tua vida e uma visão parcial da vida daquela pessoa que você está se comparando, ou até das pessoas que você está se comparando. E aí ela conta que ela tem se sentido incompetente nas duas últimas semanas. E eu achei muito interessante essa analogia que ela fez desse sentimento de incompetência. E ela falou que ela começou a ter esse sentimento quando ela começou a se comparar com pessoas, porque ela criou para ela algumas expectativas em relação a coisas que ela precisava fazer. Só que ela não sabia que essas expectativas talvez podiam ser erradas e que ela não ia talvez conseguir alcançar tudo isso. E isso foi deixando ela frustrada. E essa frustração foi gerando, então, um incômodo nela, que fez com que ela se comparasse com outras pessoas e pensasse, nossa, todo mundo aí fazendo 1 milhão de coisas e eu não consigo fazer as pequenas coisas que eu me comprometi para mim mesma. E ela falou assim, não tá certo. O que tá acontecendo que eu não consigo fazer o que eu me programei para fazer e as outras pessoas que têm muito mais coisas para fazer conseguem. Só que isso é complicado porque você não sabe a que custas, quais são o que aquela pessoa fez para estar conseguindo fazer tudo aquilo. Se ela tem ajuda, se ela tem secretária, se ela tem babá, se ela tem... Entende? O que essa pessoa tem, como ela fala no começo, o que a pessoa está mostrando é só um recorte que ela escolheu para mostrar o que está acontecendo na vida dela. Você não sabe o que está por trás. Então é importante a gente parar de cair nessa armadilha de comparação, e é muito fácil a gente se comparar. Eu achei assim, de um jeito maravilhoso o jeito que ela explicou. E ela fala assim que para ela é importante saber o que ela está fazendo o melhor dela. Eu estou fazendo o meu melhor? Ou eu posso fazer mais ainda? E ela ainda fala assim, o melhor dela é diferente a cada dia. O meu melhor de hoje é diferente do meu melhor de ontem, que é ainda diferente do meu melhor de amanhã. Porque a gente está sempre evoluindo. A gente está sempre diferente. E ela falou então que isso que ela se preocupa, que é se ela tá ou não fazendo o melhor dela. E ela falou que ela até que não imaginava que ela ia se incomodar mais com isso, porque ela aprendeu a praticar a autocompaixão.
O que é a autocompaixão? A autocompaixão é quando você entende que tá tudo bem se hoje você não fez tudo que você tinha programado para fazer, se não foi tão bom quanto ontem, que tá tudo bem. Só que, às vezes, praticar demais a autocompaixão, a gente pode cair numa outra armadilha, que foi o que ela disse que aconteceu, então, nas últimas 2 semanas para ela, porque ela teve imprevistos na vida dela que foram acontecendo, que ela não dormiu direito, ela teve um problema com a geladeira dela, e ela falou que esses imprevistos vão deixando você mole, você vai ficando... Você não vai se exigindo muito, você vai deixando mole. Ah, mas aconteceu isso, amanhã eu faço melhor, amanhã eu vou lá e dou tudo que eu tenho que fazer, porque hoje não deu certo. Então, com o tempo, ela foi sentindo que ela foi amolecendo. E nesse momento que ela sentiu que ela foi amolecendo, ela descobriu que ela, na verdade, que ela foi sentindo que ela não estava dando mais o melhor dela. E nesse sentido de não estar dando mais o melhor dela, ela foi se sentindo incompetente. Então, ela falou que ela descobriu que por conta disso, dela não dar o melhor dela, que ela descobriu que, na verdade, o problema já não é mais a comparação, e sim a frustração que ela tem com ela mesma de não estar fazendo o melhor que ela pode fazer. Porque ela sabe, na situação que ela está, que ela sabe que ela pode fazer melhor, ela pode trabalhar um pouco mais. Então, e admitir, ela fala que é fundamental, então, a gente admitir que a gente não tá dando o nosso melhor, que a gente podia estar dando o nosso melhor. E aí eu coloco o meu exemplo, eu tenho essa mania também sei lá, é um jeito de mas hoje eu tive isso para fazer, então vou pegar leve aqui. Ah, mas hoje aconteceu isso, então vou pegar leve aqui. E com o tempo você vai pegando leve em tudo. E para mim foi assim revelador escutar essa história dela, porque caiu como luva para mim. Eu não tô mais exigindo de mim tanto quanto eu exigia antes, no sentido bom da palavra. Como eu falei no episódio anterior do Tony Robbins, a gente precisa estar sempre dando o melhor da gente. E falando até do Tony Robbins, durante um evento, era 11 horas da noite e ele pedindo pra gente pular, pra mudar o nosso estado, mudar o nosso corpo, pra ficar se sentindo melhor. E ele falou, eu sei que vocês estão cansados, eu sei que tá todo mundo cansado, mas é quando a gente tá cansado que a gente se esforça mais um pouco, é aí que a gente muda, é aí que a gente cresce. E então, essa conversa que a Fernanda Neuth colocou no Instagram, que eu tive a chance, se é que é chance, foi destinado para mim, era para eu escutar isso, me fez entender que muitas vezes esse sentimento, essa tristeza que a gente tem, tipo, nossa, esse dia não foi tão produtivo, nossa, mas daí você começa a achar, em vez de você pensar, André, você podia estar dando um pouquinho mais de você começa a se sentir, você tem daí a autopiedade, ela fala até autopena, acho que ela quis dizer autopiedade, não sei se dá a mesma coisa, mas assim, é da gente começar demais a ter pena da gente mesmo, a começar a pensar, nossa, coitada de mim não dormi direito, coitada de mim, tive que fazer isso e aquilo, coitada de mim. Então, se a gente ficar só dando tapinha nas nossas costas, falar, não, fazendo carinho, coitadinha de você não avança, não vai pra frente. Sim, é importante a gente ter autocompaixão e entender, André, você trabalhou, você deu o teu melhor e agora você pode descansar. Agora, ter autopiedade de que sempre você tá uma coitadinha que não pode mais fazer nada, isso é uma armadilha e isso é um problema que às vezes pode gerar muita procrastinação, e a procrastinação vai trazer muita decepção com você mesmo. Então, assim, eu adorei isso que ela falou sobre essa diferença de autocompaixão e autopiedade. A gente sim tem que trabalhar a autocompaixão, mas a gente tem que ter a consciência, estamos dando o melhor que a gente pode? A gente se comprometeu para fazer tal coisa, você tá dando o melhor que você pode ou você tá mole? Faz dias que você tá mole, não tá indo atrás do que você tem que fazer, não tá sendo melhor do que você foi ontem.
Então a gente precisa, ela diz assim, a gente precisa dar essa sacudida. A gente precisa realmente entender o que está acontecendo. Para a gente não se sentir tão incompetente, porque a gente sabe o quanto a gente é capaz, a gente sabe o quanto a gente é bom, só que a gente precisa então dar essa sacudida e falar, ei, peraí, você tá mole demais, vamos lá. Então é por isso também que tem muita gente que tem coach. Eu sei que hoje em dia tem várias pessoas que vão falar mal de coaches, não gostam nem da palavra de coach. Eu entendo, porque eu acho que chegou uma hora que ficou tão modinha e, assim, os coaches de verdade, aqueles que realmente podem te ajudar, acabaram se prejudicando com esse marketing negativo. Mas um coach nada mais é do que uma pessoa que vai te ajudar a você avançar mais do que você acha que você pode. Porque às vezes ele vai acreditar mais em você do que você acredita. E o coach, ele vai te ensinar a acreditar em você. Porque daí quando você supera, quando você passa pelas coisas, quando você avança, você vai, opa, peraí, eu sou capaz. O que me fez lembrar, mais uma vez, de quando eu fazia capoeira. Eu nunca fiz capoeira no Brasil. Quando eu mudei para o Canadá, depois de muitos anos eu fui fazer capoeira. Adoro capoeira até hoje, mas eu não pratico mais. Por várias desculpas minhas, não tem aqui perto e blá, blá, blá. Mas assim, a capoeira foi muito bom para mim, eu adorei. E por que eu gostava? Porque cada dia eu aprendi, eu via a minha evolução. Eu via que eu conseguia fazer uma jogada, um passo, alguma coisa que quando eu olhava o mestre fazendo, eu falei, não consigo. E eu lembro de cenas assim, eu sentada no chão e ele me explicando como que ia fazer. Então, agora você vai levantar e você vai fazer isso, isso e aquilo. Eu dava risada, literalmente, gente, eu dava gargalhada. Eu sei que até falta de respeito, mas acho que eu tava tão nervosa que eu falei assim, é impossível, acho que você tá falando com a pessoa errada, né? Não é pra mim que você tá falando isso. Não, levanta e faz. E depois de tentar algumas vezes eu conseguia, a sensação era fantástica. Adorava ver eu me superando. Gente, eu não tava competindo com ninguém, era eu. E mais com a minha cabeça. Então, assim, eu sempre tive aquela piedade. Talvez eu tive muito mais piedade, coitadinha de mim. Não sou tão em forma, não sou tão flexível, não sou isso, não sou aquilo. Não, peraí, tenta, Andréia, tenta, faz o máximo que você tem que fazer. E a sensação é maravilhosa. Então, eu adorei. Fernanda Neut, se um dia eu tiver o privilégio de poder conversar com você e poder te falar um obrigado, porque assim, foi perfeito o que você falou. Eu espero vocês que estão escutando aqui o Dose de Energia, que isso tenha ajudado você também a descobrir se o que você está fazendo hoje é melhor do que você fez ontem, você está dando o máximo para chegar naquilo que você deseja, ou você tá só sentado no sofá e reclamando. E acontece muito, acontece comigo, acontece com todo mundo. Por mais que a gente trabalhe, isso acontece. Só que quando a gente traz a consciência, a gente fica mais alerta e a gente consegue reverter esse quadro rapidinho. Beleza, gente? Era isso por hoje. Espero que tenham gostado. E amanhã, quinta-feira, é dia de dose dupla. Beleza? Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!